raramente, né, a gente tem um movimento que é o tempo todo com velocidade constante. Né? Um carro tem um velocímetro, um ônibus, um táxi, seja lá o que for, tem um velocímetro que em cada momento está marcando a velocidade que o carro tem naquele momento, que é chamada velocidade instantânea. Quando o movimento é com velocidade constante, como a gente viu, o gráfico posição versus tempo é uma linha reta. Se o gráfico não for uma linha reta, gráfico posição versus tempo, então esse movimento é um movimento com velocidade variável. A velocidade média entre dois instantes é definida da seguinte maneira. Ó, nesse instante T1, a posição do objeto era S1. No instante T2, era S2. Então veja, nesse intervalo de tempo ΔT, que é T2 menos T1, houve um deslocamento ΔS, que é o S2 menos S1. A velocidade média, essa barrinha significa, para indicar média, nesse intervalo T1 e T2, é, por definição, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Ou, se você quiser mais explicitamente, S2 menos S1 sobre T2 menos T2. Observe que, graficamente, isso corresponde ao coeficiente angular da corda. Você traça uma linha reta que vai desse ponto correspondente ao instante T1 até o ponto lá correspondente ao instante T2. Admitindo que isso aqui seja uma reta, mas está um pouco encurvada, esse número aqui, ó, ΔS sobre ΔT, é exatamente o coeficiente angular dessa linha reta aqui. Então a velocidade média é o coeficiente angular. Tá? É a razão do deslocamento por intervalo de tempo. Outra coisa é velocidade escalar média, que é distância percorrida por intervalo de tempo. Ó, preste atenção, há uma diferença sutil entre deslocamento e distância percorrida. Deslocamento é posição final menos posição inicial. Distância percorrida, né, é distância percorrida. Ou seja, o que eu quero dizer? Se um carro faz isso, ó, o carro vai da cidade A à cidade B. Olha aqui, ó. Se o carro começa, vamos tomar a origem aqui, né? Se ele vai até a cidade B e volta até esse lugar aqui, ó, ele vai e volta. O deslocamento dele é isso aqui, ó. Posição final menos a posição inicial, que era zero. Mas a distância percorrida é a distância de A até B mais essa outra distância aqui. É nisso que eu quero insistir. Né? Deslocamento não é sinônimo de distância percorrida. Deslocamento é posição final menos posição inicial. Então, se um carro de Fórmula 1 está nesse ponto da pista, faz a volta e completa a volta, quais são as posições inicial e final? Não, é tudo bem, se você tomou origem aqui, então a posição final é igual à posição inicial. Qual foi o deslocamento desse carro? Se elas são iguais, o deslocamento é zero. Então a velocidade média é zero. A velocidade escalar média é o comprimento dessa pista dividida pelo tempo que o carro levou para completar a volta. Digamos, corresponde à velocidade de 240 km por hora. Então o carro desenvolveu uma velocidade escalar de 240 km por hora, mas como ele voltou ao ponto de partida, tá? A velocidade média desse carro é zero pela definição de velocidade média. A velocidade escalar média são os tais 240 km por hora, que é o comprimento da pista dividido pelo tempo que ele levou para completar a volta. A importância de velocidade média
é porque é a partir dela que a gente define velocidade instantânea. Porque um carro, né, está sempre a velocidades que vão variando, né? À medida que o carro vai se movendo, uma hora tem que andar mais devagar, outra hora mais rápido, só dependendo do trânsito. Então, em cada momento a velocidade tem um valor. Isso é chamado de velocidade instantânea. Como é que a gente define velocidade instantânea? Velocidade instantânea é definido fazendo o seguinte: imagine que você vai tomando esse intervalo de tempo cada vez mais curto e você olha quanto o carro se deslocou nesse intervalo de tempo. Você imagina um intervalo de tempo mais curtinho, tá? O carro se deslocou menos. Se você fizer, então, suponha que você divida esse ΔT aqui no meio. Aí você olha um outro ΔT', ou um ΔT que é a metade daquele ΔT. Agora você calcula a velocidade média nesse intervalo aqui. Tá bom? Você agora divide mais ainda, divide no meio de novo. Esse ponto vai vindo para cá. Observe. Espero que visualmente dê para ver. Se você faz o ΔT encolher, você está fazendo esse ponto aqui, ó, vir cada vez mais próximo desse, tornar cada vez mais próximo desse. É equivalente a você pegar esta corda aqui, ó, essa reta cor-de-rosa, e você ir girando, mantendo esse ponto fixo, até que este ponto aqui, ó, se confunda com esse. Quando isso acontecer, essa reta cor-de-rosa vai se confundir com a reta tangente ao gráfico S função de t. A inclinação, ou coeficiente angular da reta tangente é que dá a velocidade instantânea. Isso corresponde matematicamente a fazer uma operação que eu não vou explicar para vocês o que é isso aqui. Isso aqui, matematicamente, é um símbolo que representa o seguinte: faça esse intervalo de tempo ficar cada vez menor. Tá? E para cada intervalo de tempo cada vez menor, calcule o deslocamento ocorrido nesse intervalo de tempo pelo intervalo de tempo. Tá? Quando você quiser que esse ΔT encolher arbitrariamente, isso aqui se aproxima cada vez mais de um valor que é chamado de velocidade instantânea, que graficamente é determinada, né? Se você traçar uma tangente ao gráfico S por T e pegar aqui, ó, um ΔT qualquer e pegar o ΔS calculado ao longo da reta tangente, não é na curva de verdade, essa velocidade aqui, ó, graficamente pode ser calculada assim: ΔS ao longo da tangente dividido por esse ΔT. Isso define a velocidade instantânea. Suponha que eu jogue esse giz para o alto e ele volta à minha mão, tá? Ele subiu verticalmente e caiu de volta na minha mão. Como é que deve ser o gráfico velocidade versus tempo desse giz em movimento, desde que ele saiu da minha mão até retornar à minha mão? Ó, primeiro, para a gente caracterizar a velocidade, né, tem que escolher o sentido do eixo. Vamos supor, por exemplo, que eu escolhi o eixo nas posições vertical e crescendo para cima. Então, se eu jogo esse giz para o alto, inicialmente, essa velocidade, né, com que ele sai da minha mão, algebricamente, é representada por que tipo de número? Positivo, zero ou negativo? Positivo. O eixo Y está orientado assim. Tá? Então, a velocidade começa com um valor positivo. E o que vai acontecendo com ela? A partir do momento em que esse giz sai da minha mão, que força está agindo nele? A gravidade aponta para onde? Para baixo. Então a velocidade desse giz pode aumentar? Não. Então ela tem que diminuir. E quando ela chega no alto da trajetória, a velocidade é zero. E depois? Algebricamente, o que acontece com a velocidade na queda? Algebricamente, é um número positivo, negativo ou zero? Negativo. Ah, positivo, então ele continua subindo. Velocidade positiva é assim.
Então é isso aqui, ó. Não pode ser isso. É algo assim, ó. Ela começa no valor positivo que foi dado a ela, vai diminuindo, passa por zero lá no alto e depois vai ficando negativo. E crescendo em valor, porém, negativo.